Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal! Bom, bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje a gente tem uma convidada especial, né, doutora Heloísa? Tenho certeza que muita gente já te conhece das nossas lives, mas vai conhecer mais, né? É verdade. Essa é a minha primeira experiência com podcast. Videocast, né? Então, não sei como é que chama. Eu já ouvi mesa cast, não sei. Tudo começou só o áudio, aí agora foi melhorando, né? Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa parte, principalmente relacionada ao diagnóstico do câncer, ao diagnóstico da infertilidade. Da infertilidade a gente falou um pouquinho, né? Mas, em primeiro lugar, queria então te agradecer e te convidar para se apresentar para quem ainda não conhece. Eu que agradeço. É uma oportunidade sempre única estar aqui conversando com vocês e poder principalmente trazer para o público, né? De famílias, casais, né, que estão passando pelo processo de tratamento, compartilhar um pouco algumas das informações, né, que eu venho estudando, que eu venho tendo contato aí nesses anos de atendimento, né? E eu achei uma oportunidade super importante e relevante a gente poder falar exatamente da questão que envolve a fertilidade ou infertilidade relacionada aos tratamentos de cânceres, né? Porque isso, o diagnóstico do câncer em si já é algo que muda a vida de qualquer pessoa. E quando está atrelado à infertilidade, né, isso traz ali uma série de consequências emocionais e que é importante a gente poder falar, compartilhar, inclusive para que as mulheres saibam, né, que elas não estão sozinhas e que tem outras mulheres passando pelo mesmo. Isso é super importante. E é até o nosso objetivo, né, de fazer todos esses conteúdos, conversar, porque querendo ou não, falando do câncer, fertilidade e infertilidade, é uma jornada solitária muitas vezes, né? Muito, muito. Até porque o tratamento, né, de fertilidade, ainda que haja, né, um componente masculino, ele já é uma jornada solitária para a mulher, né, que passa, que é quem recebe os hormônios, que passa pelas alterações hormonais e emocionais, né, e que aí sente os sintomas todos, né, e aí quando associado a isso tem também a questão do diagnóstico do câncer, porque ainda que, enquanto ela estiver no tratamento de câncer, ela possivelmente não vai estar fazendo nenhum tratamento para fertilidade, mas uma vez que ela esteja de alta do tratamento do câncer, ela ainda vai passar por muitos anos fazendo acompanhamento e segmento, né? E todos os medos que isso traz para a vida de qualquer pessoa que está fazendo um segmento pós-tratamento de câncer, né? E a gente sabe que tem as questões hormonais do tratamento, então acho que gera muitos medos, dúvidas, inseguranças. E eu achei interessante, você estava comentando essa questão da solidão, da mulher até durante o tratamento, e recentemente eu ouvi alguns homens me falando o relato da parte deles, que é uma coisa que às vezes a gente não percebe tanto, o homem às vezes é mais fechado, não fala tanto, mas muitos recentemente relataram assim, essa dificuldade de como lidar, porque tem que apoiar a esposa, mas ao mesmo tempo tem que lidar com o seu, né? Você sabe que, assim, tem sido muito frequente a gente começar a falar, a gente não, os homens, né, começarem a trazer, a gente vê nas redes sociais, a questão do luto por parte do homem, né? Porque, de uma maneira geral, assim, vamos pensar, os homens já têm um luto, já vivem um luto diferente da mulher, né? Então, eles ficam muito mais... É um luto mais, vamos dizer, para dentro, né? Eles não ficam fechados num quarto escuro, chorando, enfim. Então, isso... E aí, eles acabam que não se chama tanto atenção para o luto que eles estão vivendo, né? E eles também acabam não compartilhando tanto. Então, é um luto solitário por outro aspecto, né? Porque, inclusive, não é reconhecido socialmente. Então, ter essa oportunidade de falar... bem importante. Tem várias iniciativas aí de homens e pais que estão
chamando os homens para falarem de seus lutos. Muito legal, não sabia. Tem inclusive uma página de um colega conhecido, Daniel, do Rio, que chama Luto do Homem. Nossa, então, eu vou procurar. Porque pra mim foi mais recente tudo isso, porque a gente às vezes tá tão focado, né, na parte da mulher, né? Muito legal. E falando dessa questão do impacto psicológico, primeiro da questão da fertilidade, ontem a gente até conversando, né, sobre o que a gente ia falar no podcast e tudo mais, você comentou uma coisa que eu achei muito interessante, né, que é essa questão de que quando a gente fala da associação do câncer com a fertilidade, a gente sabe que possivelmente vai existir um impacto reprodutivo. E saber disso, às vezes, aumenta o grau de ansiedade, né? Porque uma coisa é a gente saber, como mulher, com o passar do tempo, a idade, a reserva ovariana, mas a gente se sente, falando até como mulher mesmo, meio que no controle, né? Bom, vai reduzindo, tudo bem, mas quando for do meu tempo, eu vou atrás, né? E parece que esse diagnóstico do câncer, ele tira essa flexibilidade, né? Isso, às vezes, faz aumentar essa ansiedade, né? Sim, o diagnóstico de um câncer, né, seja lá para quem for, ele, na grande maioria das vezes, ele já traz um impacto muito grande, como a gente já falou e como todo mundo deve imaginar. Sim. E na grande maioria das situações, né, principalmente nesses cânceres, né, de sistema reprodutor, a gente espera que ele vá acontecer mais para frente, né, da vida reprodutiva da mulher. Pelo menos é o que, até onde eu sei, a ciência nos mostra. Então, quando ele acontece de uma forma tão precoce, né, inverte um pouco os papéis, né? Então, a mulher que estava se preparando para ter um filho, para engravidar, se programando para a vida, ela tem que, de repente, se reorganizar e se programar para fazer um tratamento para continuar viva, né? E aí vem todos os medos, não só atrelados ao câncer, né, e ao tratamento e as possibilidades aí de metástases e complicações, como também o medo de postergar, prorrogar essa maternidade, né? E para muitas mulheres que às vezes diagnosticam já num momento um pouco mais adiante, né, para lá dos 30, 35, quando ainda não engravidaram e não tiveram filhos, né, fica muito mais difícil lidar com isso, porque aí é aquela coisa, eu fui obrigada a parar, né, os meus planos de ser mãe, porque eu tenho agora que me curar. Né? E quando será que eu vou poder retomar isso? Então, são dois lutos que vão andando paralelamente, né? Porque luto não é só pela morte. Lutos são pelas perdas, né? Pela frustração, por uma série de situações. Por ter que reorganizar a vida, né? E os planos. Isso eu acho muito legal você comentar, porque às vezes a gente fala até bastante isso para quem tem um negativo ou uma perda gestacional, né? Você com certeza vai falar com mais propriedade, mas a gente usa bastante essa palavra porque é uma percepção de luto, né? A gente projeta uma realidade, até se a gente for pensar num tratamento, né, para engravidar. O nosso planejamento eu vou engravidar de forma espontânea. Então, a gente já refazer essa programação, né? A gente adaptar os nossos planos já é mais difícil, né? Então, a gente usa bastante essa questão do luto até para isso. A gente transferiu o embrião, a gente estava ali olhando a foto do embrião, esperando ali o teste de gravidez. Então, viver aquele negativo, de certa forma, é a gente ter que se desfazer de tudo aquilo que a gente tinha programado, né? Exatamente. Sim, hoje, né, nós que trabalhamos, né, nessa área, a gente sabe que é um luto o que as mulheres e os casais, né, vivem mês a mês, né? Seja porque eles estão tentando engravidar e a menstruação vem, seja porque estão fazendo o tratamento e aí ou vem uma gestação química, né, um positivo que depois não evolui ou logo um negativo. E aí as pessoas até me perguntam, mas é um luto menor, né, em relação a quem perdeu um bebê. Não é menor, não é maior, é um luto diferente. Enquanto quem perdeu uma gestação, um bebê, um filho, tem, vamos dizer, um luto agudo, né? Acontece no momento, tem que lidar com aquela perda concreta. Esse casal, essa mulher, eles passam por uma situação de luto mês a mês, né? Não é um luto no ano. Pode ser que sejam 12 lutos no ano, né? E o quanto isso dói, né? Aquela coisa, a gente já tá com aquela partezinha do corpo machucada. Toda vez que você encosta nela, dói mais, né? Isso. Então, não dá pra gente comparar em termos, né, de grandiosidade, assim. Se é maior ou menor, se é mais importante ou não.
mas são lutos e ele já está posto, né, para quem está esperando, desejando engravidar e não engravidando. Quando vem um diagnóstico de câncer, né, as coisas se complexificam. Sim, sim. E aí, para quem, só para fazer um adendo, né, para quem tá um pouco confuso, né, que a gente tá falando dessa questão do câncer e fertilidade, hoje a gente está falando dessa parte mais psicológica, mas a gente falou também da parte técnica, né, em outro episódio. Então, do porquê atrapalha, né, qual é a relação do câncer com a fertilidade. Então, se você ainda não ouviu esse episódio, vou convidar para ouvir, para entender, para depois a gente poder dar andamento nesse, né? Ótimo. Eu mesma vou ouvir, porque eu não sei os detalhes. Esse estava lá na primeira temporada, se é que a gente pode falar assim. Era antes, enquanto tudo era mato, não tinha vídeo. Quando tudo era mato. Não tinha vídeo, não tinha esse microfone, eram outros tempos. Mas tá lá e o conteúdo tá excelente, modéstia à parte. Ótimo. Bom, e aí a gente falou um pouquinho dessa questão do impacto psicológico relacionado ao diagnóstico da infertilidade. Inclusive, a gente fez live recentemente sobre isso também, né? E se vocês quiserem mais vezes a doutora Heloísa, vocês vão contando pra gente que ela vai voltar, né? Pode chamar que eu venho, tá? E um pouquinho também sobre essa questão do câncer. Eu acho que a gente até consegue estabelecer, se for ver, algumas semelhanças no enfrentamento, não sei se é essa a palavra, talvez, mas assim, uma coisa que eu vejo, por exemplo, os dois diagnósticos trazem muito estigma, muita solidão, que é o que a gente estava falando no começo. Muitas vezes as pessoas não querem compartilhar, ou por não ter a percepção de pena pelo outro, que nem todo mundo quer se sentir dessa forma, né? Então, acho que tem algumas coisas que acabam se somando também nesses diagnósticos, né? Sim, sim. E são dois diagnósticos, né, que, e eu acho que essa é a especificidade da mulher, né, são dois diagnósticos que sinalizam, né, que podem sinalizar, né, do ponto de vista emocional, que o corpo da mulher não está funcionando adequadamente. Então, o luto passa muito por isso, né, porque se espera que aquela mulher com o seu corpo, né, saudável, que ela vai engravidar, que ela vai gerar filhos, vai amamentar, né, não podemos generalizar sempre, né, mas vamos dizer, de uma maneira geral, mulheres que estão em tratamento, né, salvo situações onde já se sabe de antemão que já tem alguma questão envolvida aí que impossibilita uma gestação natural, é o que é esperado, né? O que a gente espera, o que a sociedade espera, né? Enfim, é o caminho natural, né? Para quem está desejando ter filho, para uma grande maioria das pessoas. E aí, não ter filho já sinaliza que, por alguma razão, né? Pode ser que aquele corpo não esteja funcionando como esperado. E esse já é um tema que aparece correntemente no consultório, na clínica, né? Porque por que todas engravidam e eu não? Por que mulheres que não, né, que estão em situação de rua engravidam e têm filhos anualmente e eu não? Né? Independente se tem alguma doença de base ou se é uma infertilidade sem causa. Então, assim, esse mistério é muito complexo. E aí se associa um diagnóstico de câncer, né? Então, e aí eu já não estou gerando, né, conseguindo engravidar ou manter uma gestação. Agora meu corpo não funciona porque ele começa a produzir células que são cancerígenas. Então, lidar com isso é algo muito importante que a gente precisa ter muito cuidado, né, do ponto de vista emocional, porque são mulheres que estão impactadas. Porque aquelas que já fizeram seu ciclo reprodutivo, que já têm os filhos, né, já encerraram, né, no seu planejamento familiar, já colocaram um ponto final, elas vão lidar com o câncer. Né? Agora essas vão ter que lidar com duas coisas simultaneamente. E esse é o desafio. E é uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Eu ouvi uma vez de uma paciente, uma coisa que me arrepia, me tocou muito, assim. A gente tinha feito uma transferência de embrião e não tinha dado certo, né?
E a gente conversando sobre o desfecho, sobre o tratamento, ela falou assim, doutora, mas pelo menos naquele momento eu estive grávida. Nossa, isso me pegou de um jeito, assim, pra gente poder ver a percepção daquilo, né? E às vezes a sensação de, não sei se é culpa a palavra, mas é o que você comentou. Por que não funciona? Por que em mim não consegue implantar, né? A gente acaba tendendo a trazer esse pensamento, né? E é gozado. Outro dia uma paciente falou assim, é a única coisa que a gente não tem certeza, né? Porque se eu quero comprar um carro, uma casa, eu vou lá, gasto o dinheiro que for, mas eu sei nem que eu seja a última pessoa contemplada. Meu carro vai chegar. Mas é verdade. E quando você comentou dessa questão do corpo, né, da percepção do corpo, uma coisa que eu acho que também provavelmente interfere, né, falando especificamente do diagnóstico do câncer e dessa questão da fertilidade, das tentativas para engravidar, é a percepção do corpo da mulher, né? Principalmente a gente falando agora Outubro Rosa, câncer de mama, muitas cirurgias envolvem, né, retirar uma parte importante, retirar uma mama, retirar as duas, né, por exemplo. E isso impacta também na autoimagem, no relacionamento do casal, né? Sim, sim. Então, se isso já tem um impacto, e a gente sabe, né, para uma mulher, para um casal que não tem a questão, né, a ideia de gerar, né, ou de amamentar, etc., nos seus planos, imagina para aquela mulher e para aquele casal que tinham essa expectativa, né? Porque muitas vezes, em função do diagnóstico, ela não vai poder amamentar, por exemplo, no futuro. Ou em função do diagnóstico, a depender de que tipo que é esse câncer, talvez ela tenha que fazer uma esterectomia, perder o ovário, né? Ou pode ser que seja um câncer que atinja útero. Então, ele atinge exatamente, né, essas partes que estão envolvidas com a vida reprodutiva, né? Então, como se fosse uma segunda puxada de tapete. E não raro, se ela não consegue, não foi orientada, informada e não consegue né, captar óvulos, formar embriões ou congelar os óvulos, às vezes ela vai se deparar com uma infertilidade pós-tratamento, né? E aí vem uma terceira fase, porque quando ela já sabe que isso pode acontecer e ela tem a possibilidade de se programar, ela minimamente consegue se organizar, muitas vezes, outras a gente sabe que não, mas em via de regra tem um período, né, para se organizar, para captar óvulo, enfim. Mas quando a mulher não foi orientada ou não pôde, né, ter esse tempo para fazer essa preparação, às vezes ela vai ter que lidar com esse terceiro luto, que é de saber que ela não vai poder gestar com os seus próprios óvulos, né, porque perdeu a capacidade reprodutiva. Então, a gente tem um terceiro desafio aí pela frente. E tem mais uma questão, né, que a gente não pode perder de vista. Nesses casos, né, dos cânceres, muitas vezes as mulheres sofrem mutilações, e é assim que elas referem, né? Seja de mama ou de outros órgãos, e isso tem um impacto na vida dela, para além da questão reprodutiva. Sim. Né? Na sua autoestima, Sim. na relação com o companheiro-companheira, em como ela vai viver a partir de então, né? Que passa desde como eu vou usar um biquíni, né? Ou seja, não tem nada a ver com amamentar, com engravidar, com ter relações, mas e a praia usar um biquíni? Né? E as próprias cirurgias que advêm disso, de reconstrução. E outra, né? A nossa sociedade sempre cobra uma perfeição das mulheres, de todos, mas eu acho que das mulheres... É pior, né? Tem um peso adicional. E aí ter que lidar com isso, né? Porque também frustra... isso, né? As próprias... a tua expectativa, teus valores, teus... né? Então, é bastante complexo. Por isso que é super importante que essas mulheres, obviamente que também os casais, né, eles possam, sempre que possível, ter um acompanhamento, seja um acompanhamento individual, né, ou enquanto casal, de psicoterapia, ou grupos terapêuticos, ou grupos de apoio, porque às vezes naquele momento não cabe no orçamento, né, ou não é possível acessar um serviço público que ofereça um serviço de saúde mental
mas a gente sabe que tem muitas organizações que prestam esse tipo de apoio e de orientação, grupos de apoio de mulheres, casais que passaram pelo mesmo, né? Em geral, essas organizações que trabalham com câncer sabem e conhecem, né? Que legal. Então, é uma coisa que a gente tem que falar muito, né? Falar que existe, falar que é importante, por conta de todos esses efeitos, né? Que o diagnóstico de câncer traz, sobretudo as mulheres que estão ainda num período reprodutivo e planejando uma gestação. Outra coisa que eu acho interessante, a gente até tinha separado para conversar um pouquinho, que é essa questão da possibilidade da preservação da fertilidade, né? Então, para quem não voltou ainda no episódio, a gente sabe, né, que dependendo do tratamento, da cirurgia, quimioterapia, isso pode impactar diretamente, né? Qualidade dos óvulos, quantidade, a produção de espermatozoides também vale para o homem, né? Claro. E muitas vezes, né, a gente discute estratégias de preservação da fertilidade. Então, antes do tratamento, da gente passar ali, no caso da mulher, por uma estimulação para congelar óvulos ou embriões, para que, se realmente esse dano, né, ao tecido ovariano for muito grande, que limite, né, de lá na frente utilizar os próprios óvulos, que ela tenha aqueles ali congelados, né? E nesse sentido, assim, uma coisa que pelo menos eu penso quando eu atendo essas pessoas, né, quando a gente vai pensar na preservação oncológica, o lado bom que eu vejo de tudo isso é que a gente consegue pensar na vida pós-câncer. Então, assim, vamos virar essa página. Parece que, assim, meio que mesmo que naquele turbilhão de emoções que a pessoa está vivendo, porque normalmente é tudo muito rápido, né? Você teve um diagnóstico, você tem que fazer exames, de repente você está com uma cirurgia marcada, está com uma quimioterapia, então você está naquele turbilhão de coisas, a sua vida mudou, mas ao mesmo tempo você consegue, por um lado, ter a percepção de que, bom, isso aqui está sob o meu controle, eu posso fazer esse planejamento e congelar, e segundo, eu posso pensar na minha vida após terminar tudo isso, né? Todo esse tratamento. Isso é uma coisa que eu, pelo menos na minha percepção, eu vejo que é algo positivo, né? A gente conseguir se imaginar livre daquele diagnóstico, curado, né? E eu acho que, como a depender de quando se deu o diagnóstico, ele vem junto com também o peso da idade, né? Que as mulheres trazem com muita frequência. Então, quando existe a possibilidade de fazer a preservação, né, você consegue mitigar isso que é o problema da idade, né? Porque se eu precisar 4, 5, 6, 10 anos, eu já tenho congelado ali, né? Por mais que não seja o planejado, o desejado, porque a vontade seria engravidar logo naquele período, mas só de saber que tem ali, isso já, né, de certa forma, acalma. E dá paz, tranquilidade para aí seguir o seu tratamento o tempo que precisar e com as medicações que precisarem ser usadas, porque se tiver algum efeito sobre o corpo e a fertilidade, ela já tem ali os óvulos ou embriões, né? Então, de fato, eu acho que minimiza, né, os efeitos que a gente sabe que vem, né, com a infertilidade e com o diagnóstico. E às vezes, mesmo para quem não estava pensando em engravidar naquele momento, também, né? Porque isso é uma coisa que eu falo bastante quando a gente vai falar de preservação da fertilidade como um todo, independente, né, de causa oncológica ou não. Uma coisa é a gente não querer, outra coisa é a gente ouvir que não pode, né, que não dá. Então, mesmo que não exista a programação naquele momento, às vezes nem tem o desejo naquele momento, mas é importante a gente ter essa possibilidade no futuro, né? Até para não gerar, às vezes, aquela sensação de, lá na frente, se eu quiser, puxa, poderia ter feito e acabei optando por não fazer, né? E quantas vezes, assim, a gente vê que acho que grandes acontecimentos, né, e o câncer é um evento, né, importante que a pessoa passa, às vezes muda tanto, né, a prioridade, a mesma coisa quando alguém às vezes passa por um acidente, passa por uma perda, passa por alguma coisa, de repente parece que a pessoa muda o planejamento da vida, né? Claro, claro, nossa, isso é super comum. E é um dos efeitos, vamos dizer assim, né, efeito, não sei se a palavra é essa, mas do processo de luto. Né? Quando bem acompanhado, né? Quando a pessoa consegue passar e viver o luto, a gente percebe que o efeito que tem na vida, né? Muda as prioridades, os valores, é gozado, porque eu acho que é isso. A pessoa percebe, né, que
podem acontecer situações que colocam em risco, né? Que a colocam em risco os seus planos. Então, é muito comum, né, as pessoas falarem mesmo, referirem essa mudança. Eu lembro uma vez uma experiência pessoal, né? Eu trabalhando e, para quem já acompanha, sabe, eu sou metódica, eu sou dos roteiros, eu sou toda preocupada, né? E aí eu tava, nem lembro agora, faz tempo já, mas preocupada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e corre pra lá, e corre fazer isso. E aí, conversando com uma outra pessoa que já teve câncer, já fez tratamento, né, mais velha, e aí ela chegou e falou assim, você vai ver, eu já fui assim, igual você, mas depois aconteceu tudo isso na minha vida, a gente muda. E aí, escrevendo o roteiro, eu lembrei dessa situação, porque realmente, né, e às vezes até essa programação, porque falando, por exemplo, de ter filhos, mais uma vez falando também como mulher, parece que a gente nunca vai ter aquela sensação de que agora dá, né? Agora a vida tá tudo certo. Então eu acho que muitas vezes a gente vai postergando as coisas, né? Não, depois eu penso nisso, não, depois eu faço aquilo. E aí quando vem uma situação dessa, às vezes lá na frente a gente repensa, né? Claro. Bom, e tem alguma coisa assim que você queria deixar de mensagem, de orientação para as pessoas que possam estar lidando, né, com essa dificuldade, seja do diagnóstico do câncer ou do que você comentou, né, de, poxa, tive o diagnóstico, hoje lido com a infertilidade porque não tive essa oportunidade, né, de preservar a fertilidade antes? Bom, eu acho que o que é importante é a gente sempre falar sobre esse assunto. Né? E também dizer para essas mulheres, esses casais, que eles não estão sozinhos, por mais que a sensação, né, a impressão num primeiro momento seja essa, né? Por que está acontecendo comigo? Por que meu corpo está me pregando essa peça? Né? Por que mais esse fardo para carregar? Né? São falas muito comuns que a gente vê. Mas infelizmente, né, porque a gente não gostaria que mulheres, casais passassem por isso, mas felizmente há mais pessoas do que a gente gostaria passando por isso, e essas pessoas estão em tempos diferentes e podem ser rede de apoio, podem ser acolhimento, e nos trazem também uma, né, assim, sempre que a gente tem contato e a possibilidade de acompanhar, a gente vê que há muita vida depois do diagnóstico, que talvez o que a gente precise mesmo é fazer esse ajustamento, né, como de valores, de expectativas, de planos, que a grande maioria das pessoas não diz que é melhor ou que é pior, que só é diferente. E como a gente até falou, né, muitas até avaliam lá mais para frente no processo, né, do tratamento e do próprio luto pelas notícias e pelos acontecimentos, de que ainda assim valeu a pena, porque se vem uma pessoa diferente, uma pessoa talvez que consiga viver mais o momento presente, né, que não fica tão preso a passado e a futuro, né, perdendo o que está acontecendo aí no dia a dia, se conecta mais com o corpo, com o bem-estar, procura, né, um ritmo melhor de vida, enfim. Então, na verdade, né, e felizmente, ainda que as notícias, num primeiro momento, elas sejam notícias difíceis, desafiadoras, por vezes tristes, né, mas muitas pessoas conseguem fazer de limão limonadas deliciosas e elas contam isso pra gente, sabe? E é nesse tipo de exemplo que a gente tem que se inspirar, né? E buscar forças, né? É o que você comentou, a gente vai passando pelas experiências e a gente vai aprendendo, né? Todos nós, né? Independente do histórico de vida, a gente vai crescendo das situações difíceis, né? E esse que é o importante, né? Isso. Inclusive aquelas mulheres que estão com diagnóstico de um câncer metastático, tem várias páginas e grupos de mulheres com câncer metastático e com as mais variadas histórias e que têm compartilhado um pouco, né, dessa jornada aí nesse processo, ainda que não venha uma maternidade via seu próprio útero, né? Muitas vezes vai vir aí outras possibilidades de maternidade, mas elas vêm. E mesmo o diagnóstico da metástase não é um ponto final, né? Elas têm demonstrado aí nas redes sociais,
nos canais de YouTube, nas próprias organizações, tipo Oncoguia, que tem muita vida pela frente. Que legal. E com certeza, assim, o acompanhamento psicológico, como você colocou antes, é fundamental para ajudar a elaborar todos esses sentimentos, né? Exato. Não, faz toda... Quem tem a oportunidade faz toda a diferença. Né? Se já faz diferença para aquele casal que está ali vivendo uma primeira experiência de tratamento, né? Ali aguardando o positivo pela primeira vez, a gente já vê que faz diferença. Imagina para quem, né? Para um casal, para uma mulher que está vivendo, né, esses lutos aí emaranhados, essas situações todas, né, que envolvem a vida pessoal, a vida reprodutiva, né, a vida sexual do casal. Então, é isso. Quem pode, vale a pena e merece ter um acompanhamento. Com certeza. E aí, a gente tem uma parte aqui do nosso podcast, no encerramento, que é o glossário. O glossário, normalmente, a gente pega um termo técnico, né? A gente pega algo geralmente relacionado ao mundo da reprodução, mas hoje eu trouxe uma palavra um pouquinho diferente. Porque a gente falou bastante, né, de qual é o impacto psicológico, de como tentar lidar, de estratégias, né? E hoje eu trouxe, né, a palavra pra gente finalizar e eu fui procurar, eu fiz isso uma vez, achei interessante, e a palavra que eu trouxe foi esperança. Eu já fiz isso uma vez com a palavra acolhimento, quando eu fui ler no diagnóstico... No diagnóstico... Você é médico? Então, quando eu fui ler na definição do dicionário, eu achei interessante. E a da esperança é a mesma coisa, que era ver como possível aquilo que se deseja. E eu achei muito interessante, né? Porque eu acho que quando a gente fala desses dois diagnósticos, do câncer e da fertilidade e da infertilidade, isso acaba cabendo muito bem, né? Quando a gente fala em esperança. Eu tive recentemente, né, uma gravação sobre um episódio de Dia dos Pais, com o relato de um casal. E aí ele usou uma frase também que eu falei pra ele que eu ia me apropriar, já tinha avisado ele, que ele falou assim, olha, a cada negativo a gente decidiu que a gente ia trocar a tristeza pela esperança, para que a gente pudesse levantar e seguir para a próxima. E eu acho que quando a gente fala de esperança é isso mesmo, né? A gente buscar esse fortalecimento e conseguir enxergar além, né? E que com o apoio, né, psicológico, né, da gente entendendo tudo isso, se torna mais fácil, mais possível, né? Nossa, muito legal essa frase dele mesmo. Muito boa, né? Muito boa, nossa, Já tô espalhando a frase dele para todo mundo. Isso, acho que vale a frase na parede. Assim. Pois é. Bom, eu queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, contar para vocês de novo que ela vai aparecer mais vezes, a gente vai falar sobre mais temas. Me convidem, eu venho. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Tchau, Até tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!